Tudo, beleza? Muito bem. Então, pessoal, é o seguinte. Na semana passada, a gente começou a falar sobre as análises quantitativas, e aí eu disse que nós, a todo momento, precisamos observar resultados em instrumentos e fazer o controle, né, desses resultados, desses dados, e para isso a gente precisa ter uma noção bem assim, aprofundada sobre os algoritmos significativos. E agora a gente vai falar, então, hoje, da questão dos erros experimentais e da estatística aplicada aos resultados, né, para minimizar os erros. Perfeito? Então, eu vou mudar aqui a câmera para a gente poder começar a mostrar aqui o nosso conteúdo. Só um segundinho. Muito bem, muito bem. Pessoal, como eu disse para vocês, né, a qualquer momento, se houver alguma dúvida, algum questionamento, mande uma mensagem aí pelo chat, ou então abra o microfone, fica à vontade e vamos conversando aqui, porque a gente, muitas vezes eu não estou visualizando o que vocês estão visualizando, então é importante que vocês me avisem, questão de foco, toda essa questão, né, do funcionamento aqui, porque tudo é muito novo e a gente está, cada dia, né, tentando adaptar de uma forma melhor, ok? Muito bem. Como eu disse para vocês, o nosso tema para a nossa aula de hoje é os erros experimentais. Muito bem. Bom, novamente nós estamos com um probleminha aqui com o foco, né? Espero que vocês consigam visualizar melhor aí essa letra, que não está muito legal. Bom, pessoal, todas as vezes que se realiza, né, se executa uma análise química, né, você aplica uma metodologia e, através da instrumentação, seja uma vidraria volumétrica, seja uma balança, um forno, enfim, você obtém, né, os resultados que você extrai desses aparelhos, né? Bom, por uma questão de confiabilidade e de precisão de resultado, você nunca pode fazer um único experimento para fazer essa determinação. É necessário que se faça, então, né, um conjunto de pelo menos 3 repetições, né, para que você tenha um dado preciso, né, e analise essa precisão e tenha formas de verificar essa precisão. Então, por mais que o analista seja bastante experiente e aplique os procedimentos de forma, né, correta, nos resultados obtidos nas diferentes repetições, né, sempre ocorrerá diferenças de resultados, né? Isso é normal. Isso é normal que se tenha essa diferença, porque o próprio analista, ao repetir, né, ele vai, em algum momento, né, sofrer com essa questão do erro experimental. Eu vou parar só um minutinho para tentar ver se eu melhoro aqui uma situação. Só um segundinho, pessoal. Professor, se for o foco, ele acertou aqui, dá para ler a letra bem de boa agora. Como? Se for o foco que o senhor vai arrumar, ele regulou aqui. É que quando o senhor coloca o braço na frente, ele muda o foco para focar no braço. Vocês estão enxergando bem. É que eu estou vendo aqui no meu monitor e ele está bem desfocado. Para vocês está normal? Eu consigo ler. Tipo assim, letra desse tamanho eu consigo ler tranquilo. Se fosse uma letra, tipo a minha, por exemplo, que é um garrancho maldito, não daria, não. Aqui para mim também tá bem de boa a imagem, professor. Como é que é? Tá boa a imagem. Então tá bom. Então tá Aqui bom. também. Legal, legal. Perfeito. Então tá bom. Vocês estão vendo bem, tá legal. Então é o seguinte, pessoal. Por que, né, sempre haverá essa diferença nas
nos momentos em que você faz essas repetições? É porque sempre existe um erro. O erro, ele pode ser dado como sendo um erro absoluto, e o erro absoluto é simplesmente a diferença entre o valor medido e o valor... Professor, só um minutinho. A sua tela desapareceu agora. Eita. Não? Pra mim tá aparecendo. Só um segundo, só um segundo. Aqui, voltou. Obrigado. Voltou. Voltou? Arrumei aqui. Agora, para mim aqui sumiu. Essa internet não está ajudando a gente. Tá, vamos lá. Então, voltando. O erro absoluto, né, é a diferença entre o erro medido e o valor teórico. Em algumas literaturas, esse valor teórico é chamado de verdadeiro, tá? Seria sinônimo. Então, veja. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um controle de qualidade de um produto comercial, né? Seja aí um fármaco, seja um dome saneante. Hoje se está comentando bastante sobre a questão da esterilização, limpeza, e se usa muito o hipoclorito, né? Então, vamos falar um pouquinho do hipoclorito aqui. Um comercial, por exemplo, uma Quiboa, né? Você, quando adquire esse produto, você tem lá no rótulo um teor de hipoclorito. Então, vamos chutar aqui um valor. Vamos supor que o teor seja de 10%, ou 2%, ou 1,5%, enfim. Né? No controle de qualidade, você vai fazer lá uma análise e vai chegar a resultados, né, em função da alíquota que você coletou, do procedimento que você executou, né? Você vai chegar num resultado, e aí vamos supor que o resultado 1 seja 9,90. Um resultado X2, 9,85%. Um resultado X3, 10,15%. Certo? Veja, o valor do rótulo, que seria o valor que deveria ser a concentração, é o X teórico. Ok? E esses aqui são os X medidos que você obteve nas suas repetições. Então, o erro absoluto é a diferença entre esses valores. Então, por exemplo, para o X1 você teria um erro absoluto, né, de 0,1%, para o X2, 0,15%, para o X3, né, 0,15% também. Só que aqui seria no X2 menos 0,15%, porque seria para menos, e aqui mais 0,15%, porque foi um valor acima ou para mais do valor teórico. Tá? Muito bem. Esse erro também pode ser expresso de uma forma relativa. Existe o chamado erro relativo. O erro relativo é o erro absoluto dividido pelo x verdadeiro ou x teórico. Como eu vou dividir a mesma unidade, esse valor é um valor adimensional. E a gente, então, multiplica por 100 e expressa sempre o erro relativo em percentual. Certo? Então, por exemplo, né, se eu pego a medida 1 aqui, eu tenho um erro absoluto de 0,1, certo? Eu vou dividir por 10, né, e vou multiplicar por 100, eu teria um erro relativo de 1%. Né? O que é um erro de 1%? É um erro de 1 em 100, correto? Em 100 repetições você está errando uma vez. Então, esse é um erro baixo, é um erro pequeno, né, para os nossos padrões, os padrões experimentais. Muito bem, pessoal. Por que se calcula, né, esses erros e por que se faz essas repetições, né? Veja, esses erros, vamos fazer aqui uma consideração. Esses erros, eles acabam por gerar o que a gente chama de desvio, né? E o desvio é um cálculo, vou chamar esse desvio de D, né? Um desvio D1, por exemplo, é justamente a diferença entre uma medida, né, X1 e o que a gente chama de X médio. O X médio vocês conhecem
muito bem, qualquer média, né? Seria a soma das várias repetições. Se você fizer, então, 3, 4, 5, N repetições dividido por N. Então, veja, nesse caso, por exemplo, quem tiver uma calculadora aí puder ajudar para ser mais rápido aqui, põe no chat aqui, por exemplo, se eu tenho esses 3 valores aqui, o meu X médio seria quanto? Então, soma lá, 9,90 mais 9,85 mais 10,15 dividido por 3. Quanto que é o meu X médio? Alguém tem uma calculadora aí? Para fazer essa conta para gente? Joga aqui no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Bom, aproveitando para lembrar aqui e recordar a aula da semana passada, o resultado da calculadora, né, que a Milena colocou aqui, 9,6666 é uma dízima, né? Como é que eu faço para apresentar esse resultado de acordo com aquela teoria dos algarismos significativos? Veja, deixa eu acrescentar um 0 aqui para ficar melhor. Quando a gente falou sobre soma, qual que era a mesma regra? A regra para soma é que o resultado tem que apresentar o mesmo número de decimais que aquele componente de menor quantidade de decimais. Como todos têm 2 decimais, a minha soma teria, então, 2 decimais, certo? E aí, a soma seria 29, alguma coisa aí, certo? Bom, na divisão, a regra é que eu tenha a menor quantidade de algarismos significativos. E aqui eu tenho todos os dados com 3, apenas esse último é com 4 significativos, mas os anteriores são 3. Então, eu teria que apresentar o meu resultado com 3 significativos. Para isso, eu vou aproximar esses valores. Então, vamos lembrar a regrinha de aproximação aqui, para aproximar esse valor 6, como ele é maior e ele está no grupo dos maiores, das maiores unidades, entre 5 e 9, então eu tenho que acrescentar 1 ao anterior. Então, aqui ficaria 7. Aproximando 7, somo 1 ao anterior. Aproximando 7, 1 ao anterior. Enfim, meu resultado, então, meu X médio, tem que ser dado como 9,97. Perfeito? Muito bem. Então, eu teria aqui, agora, como calcular os 3 desvios. O desvio é a relação, então, é a diferença, entre o valor medido e o valor médio. Então, observem que a gente fez 3 medidas, certo? O erro é a relação entre a medida e o teórico, e o desvio é a relação entre a medida, cada medida, e a média dessas medidas. Ok? Para que se faz esse tratamento? Para que se tenha uma elevada, na verdade são 2 itens, uma elevada precisão e também uma elevada exatidão. Então, veja, quais são esses conceitos de precisão e exatidão? O conceito de exatidão, como o próprio nome já diz, exato, um resultado exato seria se a gente fizesse um experimento e encontrasse nas 3 repetições o valor teórico. Eu estaria, então, achando exatamente o resultado teórico. Mas isso, pessoal, é praticamente impossível. É provável? É. Estatisticamente, é possível a possibilidade? Sim. Mas é muito, 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 muito improvável que isso aconteça. Então, o que a gente procura é ter uma elevada exatidão. O que seria uma elevada exatidão? Seria obter resultados próximos ao verdadeiro. Então, a gente sempre busca os resultados que estejam mais próximos ao teórico. Isso significa uma elevada exatidão. Agora, como eu disse para vocês, você não pode fazer um único experimento, porque isso vai impactar
na impossibilidade de se aplicar as figuras da estatística que nos comprovam se o resultado é bom ou não. E é por isso que se tem o conceito de precisão. O que é a precisão? A precisão é a análise da variação entre diferentes resultados. Ou seja, quando eu tenho, observando aqui, 3 resultados, eu analiso as variações entre eles. Então, a variação entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o primeiro e o terceiro. Então, eu faço um cálculo da diferença, um delta. Quanto menor é esse delta, mais preciso é o meu resultado. Certo? Então, para eu falar em precisão, obrigatoriamente eu tenho que falar em repetição. Certo? Então, todas as vezes que eu faço uma análise química, eu preciso fazer repetições. Em geral, por uma questão de tempo e de custo, a gente faz uma análise sempre com 3 repetições, que é o que a gente chama de triplicado. Né? Com 3 repetições, como foi o nosso exemplo aqui, eu posso fazer uma análise estatística. Daí a necessidade, então, de se fazer repetições. Tá? Tudo isso, pessoal, tem o objetivo de minimizar a ocorrência de erros experimentais. Eu já disse outro dia, e vou repetir aqui, é o seguinte, essa figura, ela é uma figura que acompanha todos os nossos experimentos, todas as nossas determinações virão acompanhadas de erro experimental. Então, não é incorreto ou não é inadequado falar que o seu resultado tem erro. Ele sempre tem erro. O que o analista deve preservar é que o erro fique dentro dos padrões estabelecidos pela metodologia. Né? Então, um erro de 0,1%, de 0,01%, de 0,2% é um erro sempre pequeno. Tá? Se o resultado apresentar um erro maior ou erros maiores do que esses que a metodologia propõe, você deve repetir o seu experimento, porque algum problema você tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de erros. Eu vou numerar aqui essas páginas, para depois eu mandar para vocês a cópia desse rascunho. Então, quais são os tipos de erros que acompanham os nossos resultados experimentais? Né? Os erros, eles podem ser de 2 grupos, tá? Os erros podem ser os que nós chamamos de erros determinados e os erros indeterminados, tá? Veja, os erros determinados, eles podem ser subdivididos em 4 grupos. Existem os erros determinados, que nós chamamos de erro de método. Existem os erros operacionais, os erros pessoais e os erros instrumentais. Na verdade, todas as vezes que você ouve falar, por exemplo, de um acidente aéreo, os especialistas comentam lá, né? Um acidente, uma queda de uma aeronave, ela se dá em função de um conjunto de fatores. Nunca é um único fator. Foi uma falha no motor, foi uma falha do combustível, foi uma falha do comandante, enfim, é sempre um conjunto. E aqui é a mesma coisa. Os erros experimentais, a gente separa aqui para poder discutir didaticamente, para poder falar de uma forma que fique mais nítida, mas, na realidade, é o conjunto deles, né, que vai fazer com que seu resultado seja melhor ou não, ou pior, certo? Então, veja, o que são erros de método? Tá? Todas as vezes que você vai fazer um experimento, uma determinação, um controle de qualidade, enfim, de um alimento, de um produto de saneante, um fármaco, um produto comercial, sei lá, né, um lubrificante,
você busca na literatura, né, qual é a técnica mais adequada, e aí, né, nos livros ou nos artigos científicos, tem lá um roteiro, né? Você vai pesar uma massa de tanto, aí você vai dissolver em água ou em ácido ou em uma solução alcalina, aí vai transferir para um balão, vai tirar alíquotas, enfim, tem toda uma sequência metodológica. E muitas vezes você tem que fazer adaptações para a sua realidade, para o seu material, né, para o seu laboratório. E nessas adaptações, pode, não estou dizendo que isso é o que vai acontecer, mas pode ocorrer um erro de método. Então, erros de métodos são aqueles que aparecem quando se faz um ajuste, uma adaptação, ou uma tradução. É muito comum acontecer de se traduzir, né, do inglês para o português e às vezes você cai numa armadilhazinha lá e acaba mudando uma sequência ou mudando uma quantidade e você comete um erro de método, né? Os erros operacionais são aqueles relacionados à manipulação que o próprio analista faz, né? Então, assim, você, por exemplo, quando faz uma análise gravimétrica, você precisa deixar o material, o precipitado sofrer o processo de digestão, de crescimento, e aí você tem que deixar o material descansar, repousar por um certo tempo, né? Então, assim, o fato de você, por exemplo, não cobrir o becker adequadamente pode fazer com que outras partículas que estão no ar ou que estão, né, dispersas caiam ali e altere a sua massa, e aí você vai ter um erro operacional. Então, são aquelas atividades de... quando você vai fazer uma transferência, você não transfere toda a quantidade, ou derrama, ou gotículas são lançadas fora do frasco para o qual você tem que transferir, ou você, por exemplo, vai usar uma vidraria e não lavou a vidraria corretamente. É muito importante nas aulas práticas, pessoal, você sempre, antes do início, por mais que o material esteja lavado, você lave novamente toda a vidraria, tem todo um procedimento de limpeza, uso de detergente, lavagem com água destilada, enfim. Tudo isso provoca o que a gente chama de erros operacionais. É o erro relacionado à execução do experimento. Mas veja, um é consequência do outro e um está relacionado ao outro, né? Então, um erro de método, juntamente com um erro operacional, vai provocar um erro absoluto ou um erro relativo elevado, né? O que são erros pessoais? Erros pessoais são aqueles que estão relacionados à inaptidão ou à falta de preparo do próprio analista. O erro pessoal e o operacional, na verdade, assim, o erro pessoal é um dos motivos da ocorrência do operacional, né? Então, assim, algumas pessoas, a gente, por exemplo, nas titulometrias, né, utiliza como ponto final, né, a mudança de cor do indicador. E algumas pessoas têm, naturalmente, ou por uma questão até de um problema óptico mesmo, né, da visão, dificuldade, às vezes, de detectar uma cor. Tem cores que a mudança é muito assim, discreta, passa de azul escuro para roxo, de verde para amarelo, né, rosa para vermelho. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de detectar esse momento, e aí provoca o chamado erro pessoal, tá? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar atento, né? Ou, às vezes, até assim, às vezes o analista se acha muito competente, né? E faz o procedimento com, vou fazer isso rapidinho, muita pressa, eu tenho um compromisso e tal. Então, esses são os fatores que nós enquadramos nos erros pessoais. Também, nesse conjunto, tem o que nós chamamos de erros instrumentais. Esses erros são associados a, por exemplo, por mais simples que seja o laboratório que você está utilizando, você tem lá, por exemplo, balança, forno, becker, pipeta, bureta, enfim. Esses materiais, então pipeta, bureta, que são materiais volumétricos, balão volumétrico, né, balança, eles precisam estar aferidos, né? A balança,
A balança é um caso que tem uma série de fatores que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, balança é um instrumento que você não deve deslocar de um local para outro a todo momento. Ela deve ficar numa bancada específica lá, onde foi preparada para se fazer pesagens. Não se deve retirar a balança. Ah, vou levar para tal lugar. Não, isso não se faz porque é um instrumento sensível e esses deslocamentos provocam danos e alterações que vão provocar erros instrumentais, né? Então, por exemplo, a bancada tem que ser uma bancada estável, que não sofra a influência de vibrações, né? Vamos supor, você está num laboratório próximo a uma via, aí passa lá um veículo pesado e provoca vibração. Outra coisa, a rede de energia precisa ser estabilizada para que não ocorram oscilações. Então, assim, você tem lá nós temos muito problema aqui na UFMS, nossa rede é muito antiga, então uma rede de 110, ela varia lá de 90 a 130, né? Então, isso provoca oscilações nas medidas das balanças. Outras questões também, ó, vamos lembrar aqui, ó, a balança analítica, né, uma balança eletrônica, então ela tem lá, né, aqui o leitor, tem uma série de cuidados, o prato aqui onde você vai colocar o seu, né, vou colocar um becker para pesar alguma coisa, veja, e é por isso que eu falo que é tudo um conjunto, né, de erros, né. Então, veja, um erro instrumental relacionado ao erro operacional, ao erro pessoal, é o seguinte: quando você vai pesar, você vai transferir uma massa para dentro do becker, né? Então a massa é pequena, você tem que transferir com atenção para ir, né, colocando pequenas quantidades, grãozinhos, né? Aí pode acontecer de grãozinhos cair aqui, ó, sobre o prato da balança. Ora, ela está anotando essa massa, mas a hora que você retirar o becker, isso aqui não vai junto. Então, isso é um erro, né, operacional, pessoal e instrumental, certo? Outra questão, a balança, ela precisa estar bem equilibrada sobre a base, né? Uma balança, se vocês observarem, ela é suportada por 3 pontos, né? Tem um pezinho atrás e 2 na frente que tem uma rodinha para você ajustar aqui. Por que você tem que ajustar? Porque existe aqui em cima um olho, né, que é um vidrinho com uma bolha de água, e essa bolha tem que ficar no centro aqui, ó. É por isso que você ajusta as laterais para equilibrar. Ela não pode jamais, né, ficar, né, deslocada do centro aqui. Isso provoca um erro de medida instrumental também. Então, são muitos os fatores, né, que podem atrapalhar e provocar um erro, né, elevado. Bom, pessoal, primeira regra: os erros determinados, o analista precisa, eles devem ser identificados. Você precisa, se está acontecendo um erro determinado, você precisa identificar qual deles, onde isso está acontecendo, porque o analista deve eliminar os erros determinados. Erro determinado não deve ocorrer, certo? Bom, mas existe um outro tipo de erro que a gente chama de indeterminado. O indeterminado, ou aleatório, este não tem como você eliminar, certo? Esse é inerente à análise experimental, à prática. Ou seja, por mais que você consiga controlar o erro determinado, certo? O indeterminado vai estar presente. E é por isso que existem, então, né, as limitações, os erros aceitos, né? O erro indeterminado, ou o erro aleatório, né, ele deve ser minimizado também. Você não consegue eliminar, mas você consegue minimizar. De que forma? Através do uso das ferramentas da estatística, da matemática, certo? Então, é por isso que nós precisamos usar aqui alguns conceitos de estatística, porque o erro indeterminado, ele sempre vai aparecer. E a gente precisa estar, a todo momento, minimizando esse erro
né, para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então, vocês observarem na literatura, tem um gráficozinho que é assim, ó, dispersão de resultados no eixo X, né? E aí você tem aqui vários experimentos. Por exemplo, no experimento 1, você vai ter um conjunto de resultados. No experimento feito por analista 2, um experimento 2, um outro conjunto, experimento 3, um outro conjunto. Então, veja, esse aqui seria o valor teórico, o X teórico, nesse ponto. Tá? Então, o que pode acontecer? Veja, o que você tem que buscar é sempre a mais elevada exatidão e também a mais elevada precisão, certo? Os resultados têm que ser os mais precisos possíveis. Muito bem. A precisão, como a gente comentou, é a variação entre as repetições que você fez. Então, vamos supor que você faz um experimento e encontra um valor assim, ó, x1, certo? x2 e x3. O que eu posso dizer com relação à precisão e exatidão desses dados? Veja, a diferença entre eles é relativamente grande, entre o 2 e o 3, por exemplo, entre o 1 e o 2, e eles também têm uma variação em relação ao teórico. Então, eu diria que esses resultados têm uma baixa precisão e uma baixa exatidão, certo? Bom, eu poderia ter um resultado assim, ó, x1, x2, x3. Melhorou em relação à precisão, ou seja, o x1, a variação entre x1 e x2, x2 e x3, x1 e x3, é uma variação pequena. Então, esses dados têm uma elevada precisão. Porém, eles não estão próximos ao valor teórico. Então, eles têm uma baixa exatidão. Certo? Agora, se eu faço um experimento e encontro os resultados assim, ó, x1, x2, x3. Aí sim, eu tenho um resultado que apresenta uma boa, uma elevada precisão e uma elevada exatidão. Isso aqui, ó, esse segundo caso aqui, ele é provocado por erros determinados. O erro determinado, né, você, por exemplo, você mediu uma massa de forma inadequada, tá? Você faz 3 repetições, você faz o procedimento corretamente, os valores do titulante, por exemplo, vão dar praticamente os mesmos, muito próximos. Porém, como você mediu uma massa errada, ele está longe do valor verdadeiro. Tá? Então, ó, esse primeiro caso aqui é sinal de que você tem todos os possíveis erros aqui, né, envolvidos, e você tem que refazer imediatamente a sua análise. O segundo, o procedimento é eficiente, certo? O instrumento está funcionando, mas há um erro, principalmente, provavelmente uma questão operacional de uma leitura, de uma medida, ou um erro pessoal que você está cometendo, de, por exemplo, uma dificuldade que você tenha de visualizar a mudança de cor, e aí, ao invés de você fechar a torneira quando a cor mudou, né, com, sei lá, 10 ml, você fecha com 13. E aí você provoca esse tipo de erro, ok? Quando você tem esse tipo de resultado, significa que você conseguiu eliminar os erros determinados e que os erros indeterminados estão bem controlados. Eles estão, né, bem minimizados, certo? Muito bem. Depois que eu fiz as medidas, vamos supor que eu vou pegar novamente aqui e anotar aqui para a gente poder continuar. Ó, aquele exemplo que eu tinha colocado lá, o valor teórico era 10 na análise de Cocorito. Aí eu tenho o valor x1, 9,9, o x2, 9,85, o x3, 10,15. Veja, é muito comum
quando você compara esses resultados aqui, você ficar um pouco na dúvida. Será que esse 10,15 aqui eu não tenho que repetir? Porque os outros estão tudo abaixo do 10, né? Esse deu para cima. Então, essa dúvida é comum, certo? Na realidade, pessoal, você não precisa assim, só por observar e achar que não está bom, repetir todo o experimento, até porque você vai gastar reagente, vai gastar tempo, né? O que você pode fazer? Você pode usar algumas ferramentas que vão nos dizer se o resultado está razoável ou não, certo? Então, veja, nós vimos aqui que existem algumas figuras de início, né? Que é o erro absoluto, o erro relativo, falamos de média, de desvio, certo? Muito bem, vamos colocar aqui algumas outras figuras importantes para a nossa análise, boa análise estatística, né? Bom, depois que eu fiz a média, uma das figuras que é importante calcular é o que a gente chama de estimativa do desvio médio. A estimativa do desvio médio é um cálculo dado pela seguinte formulinha. A estimativa do desvio médio é a soma do módulo de todos os desvios. X medido menos o X médio, certo? Dividido pelo número de repetições. Primeiro, uma observação aqui, pessoal. Em todas as figuras que nós vamos falar aqui, você certamente, quem já fez um curso de estatística, uma disciplina de estatística, já ouviu falar em desvio médio. E aqui estou acrescentando aqui a figura, o termo estimativa do desvio médio, né? Por exemplo, tem uma outra figura que é importante calcular, que vocês, quem já fez estatística, vai ver lá que é chamado de desvio padrão. A gente chama aqui de estimativa do desvio padrão. E essa estimativa é dada por uma formulinha que é o S, é a raiz quadrada dos quadrados da soma dos desvios, o x medido menos o x médio, dividido por n menos 1. Certo? E novamente, ó, nos livros em geral aparece assim, o desvio padrão, e aqui a gente está colocando como estimativa do desvio padrão. Certo? Por quê? É o seguinte, quando você faz um curso de estatística, normalmente os exemplos que o professor coloca lá, na matemática, eles simulam uma quantidade bastante grande de medidas, de repetições. Ou seja, um N, que é às vezes 10, 15, 20, 100. Por exemplo, quando se tem uma pesquisa, agora nós vamos ter eleição para prefeito, aí tem lá, né, a pesquisa eleitoral. Quando você escuta o jornal falando lá, ele fala assim, olha, foram pesquisados 2.000 pessoas entre os dias tal e tal. Foram ouvidas 1.500 pessoas. Quando se tem um universo, um N grande, né, a gente calcula essas figuras, desvio médio, estimativa do desvio padrão, desvio padrão, né? Esse termo estimativa, a gente... Professor, rapidinho. Oi? Rapidinho, posso perguntar uma coisa? Pois não, fica à vontade. Não está faltando alguma coisa nessa fórmula do desvio padrão? Alguma potência, alguma coisa assim? Ah, sim, é a soma dos... Eu falei aqui, não escrevi. É a soma dos quadrados das diferenças. Faltam 2 aqui, ó. Tá? Obrigado. É o seguinte, voltando. Quando se tem um universo grande, você calcula o desvio médio e o desvio padrão. Nós trabalhamos com triplicatas. Triplicatas é uma quantidade muito, relativamente, quando se fala em estatística, pequena de repetições. E é por isso que, ao invés de calcular desvio médio, a gente calcula a estimativa do desvio médio.
tá? Ao invés de calcular desvio padrão, a gente calcula a estimativa do desvio padrão. Aliás, se você olhar, no caso do desvio médio não tem diferença não, mas no caso do desvio padrão, quando é desvio padrão mesmo, a fórmula, ela é assim, ó, primeiro que não é um S, né? Eles usam um sigma, como, né? Isso é importante que vocês se lembrem, tá? Aqui é tudo muito parecido, é a soma dos quadrados, as diferenças aqui, só que é dividido por N, tá? Então, essa é a grande diferença do desvio médio, desvio padrão para a estimativa de desvio padrão. A gente não calcula desvio padrão, repetindo, tá? A gente calcula sempre estimativa. Ok? Muito bem. Opa. Melhorou, hein? Beleza. Muito bem. Além dessas figuras, né, eu comentei, falei, será que esse 10.15 ele não está muito fora? Teria que repetir? Para responder essa pergunta, tem mais duas figuras da estatística que a gente precisa fazer uso, né, para que o nosso resultado fique preciso, uma boa precisão, uma boa exatidão. Tá? Existe uma figura da estatística chamada de limite de confiança, certo? Limite de confiança da medida ou da média, né? Como que a gente calcula esse limite de confiança? O limite de confiança, ele vai nos dar, como o nome diz, né, os valores mínimos e máximos aceitos para aquelas repetições que você fez, certo? Para aquelas medidas que você fez. Então, veja, voltando aqui, a gente pode, vamos lá, com a triplicata, você calcula erro relativo, você calcula cada desvio, certo? E aí você calcula em seguida o desvio médio, ou a estimativa do desvio médio, e a estimativa do desvio padrão. O que essa... Depois nós vamos pegar esse dado que nós temos aqui, vamos fazer uma conta só para treinar. O que vai acontecer? Com esses valores calculados, você vai apresentar um resultado assim, ó. O teor de hipoclorito na amostra analisada foi. Aí você vai apresentar assim, X médio, né? Ou seja, a gente já calculou aqui, deu 9,97, certo? Mais ou menos essa estimativa do desvio padrão que a gente não calculou ainda. Então é por isso que aparece assim, 9,97 mais ou menos 0,10. 9,97 mais ou menos 0,13. 0,25. Ok? Então vai aparecer um valor aqui que é justamente esse S, e é isso que a gente vai, né, mostrar em seguida. Então veja, esses valores, eles precisam estar dentro do limite de confiança. E o limite de confiança, então, serão então dois resultados, né, um mínimo e um máximo, ele é dado por essa relação aqui, ó. É o valor X médio, mais ou menos uma constante T, que a gente chama de T students. É uma tabela. Isso aqui você tira de uma tabela. Então, se você tem N resultados, o valor de T vai ter uma correspondência aqui. Por exemplo, se eu tenho 3 resultados, que é o mais comum, né, o valor de T é 4,30. É um fator constante. Se eu tiver 4 resultados, o valor de T é 3,18. Observe que quanto mais resultados eu tenho, vamos supor, se eu tiver 10 resultados, o valor de T ele passa a ser 2,26. Observem que quanto mais repetições eu faço, né, mais estreita vai ficar a minha faixa de confiança, porque vai ser mais ou menos um valor menor. Então, mais preciso é o meu resultado. Correto? Muito bem. E aí, esse valor vai multiplicar, né, a estimativa do desvio padrão, que a gente vai ter calculado ali atrás, dividido pela raiz do número de repetições. Essa é a formulinha do limite de confiança. Além dessa figura,
que é muito importante para saber se os meus dados estão, né, dentro dos limites estabelecidos, existe ainda uma outra figura que nós chamamos de teste Q, ou teste do quociente. Quociente, ou quociente. Certo? O teste Q, na verdade, é uma ferramenta para a inclusão ou exclusão, manutenção ou exclusão de resultados. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma... Ó, a gente tinha aqui os dados, né? 9.90, 9.85, eu falei do 10.15. Será que o 10.15, né, ele deve ser mantido ou deve ser eliminado? Né? Para isso se aplica o teste Q. O teste Q é uma sequência de 4 passos. Né? O primeiro deles é o que a gente chama de organização crescente. Ou seja, você pega os seus dados e coloca em ordem crescente. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo seria 9,85, seguido de 9,90, seguido de 10,15. Em seguida, você calcula o que é chamado de faixa. Quem que é a faixa? É a máxima variação. É a variação máxima. Ou seja, essa diferença aqui, ó, 10,15 menos 9,85. Quanto que vai dar a faixa? 10,15 menos 9,85. Igual. Ó, 0,3. Certo? Em seguida, você calcula a variação entre a dúvida, ou seja, o dado que você tem dúvida, e o mais próximo dele. Então, por exemplo, a minha dúvida é o 10,15. O mais próximo dele é o 9,9. Então, essa minha variação V aqui seria, certo? A diferença, 10,15 menos 9,9, 0,25. E aí, você calcula o valor do quociente. O quociente que, né, como o nome já diz, é o F pela variação. Ou seja, no meu caso aqui, o quociente Q seria 0,25 dividido por 0,3, dá 0,83. Tá. Aí você vai numa tabela, vou aproveitar aqui esse espaço. Numa tabela... Professor, sobe a folha um pouquinho. Oi? Sobe a folha um pouco. Ok. Aí, obrigado. Tem uma tabelinha, né? Deixa eu localizá-la aqui, que eu tenho só um segundinho. Aqui. Que é parecida com a do T-Student, só que essa tabela, ela é chamada de valores críticos do quociente de rejeição Q. Valores críticos para rejeição. Né? Valores críticos. Isso com uma precisão ou com 90% de confiança, essa tabela. Aí ela relaciona também, né, valores de N e valores para Q. Então, se o N for 3, por exemplo, o Q é 0,94. Se o N for 4, o Q é 0,76. E da mesma forma que o T de Student, à medida que eu aumento aqui, ó, se eu tiver 8 repetições, o Q é 0,47. Ó. Então, o que eu faço? Você tem que comparar o Q calculado com o Q da tabela. Se o valor do Q, do quociente calculado, for menor que o valor Q da tabela, você mantém o resultado. Certo? Se o valor de Q calculado for maior que o valor de Q da tabela, o resultado deve ser excluído.
Ok? Então, é dessa forma que a gente, nesse nosso caso aqui, né, 0,83 é menor que 0,94, portanto, o dado deve ser mantido. Tá? Então, é como eu disse, vocês, quando tem um resultado, né, às vezes você acha, né, que não está bom, ou está um pouco discrepante, está um pouco fora, mas não é motivo para você descartar imediatamente. É importante que se faça, né, um estudo, porque senão o que vai acontecer? Você vai gastar reagente, vai gastar tempo e não precisava. Né? O seu resultado está dentro do limite de confiança, está dentro, e pelo teste do quociente, ele está, sim, preciso. Certo? Então, pessoal, vamos aproveitar o dado que eu coloquei aqui, vamos aplicar essas figuras estatísticas para analisar ou para fazer uma estatística da análise que a gente proposto aqui. Né? Então, ó, o dado era esse aqui. Né? O teórico é 10, aí eu tenho 3 medidas, x1, x2, x3, certo? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os erros absolutos que eu cometi em cada uma dessas medidas? Né? O erro absoluto seria, então, a diferença do x medido menos o x teórico. Portanto, no caso do erro 1, o erro absoluto 1, né, seria 9,90 menos 10, ou seja, menos 0,10 de erro absoluto 1. Erro absoluto 2, 9,85 menos 10, né, menos 0,15%. Erro 3, 10,15 menos 10, 0,0, mais 0,15. Como eu disse, o mais ou menos indica, né, se o erro foi para mais ou para menos, ou seja, antes ou depois, né, do valor teórico, né, o valor que você encontrou. Bom, quais seriam os desvios que você obteve aqui? O desvio é a diferença entre cada x medido, desvio i, e o valor médio. Então, quem seria o desvio 1? Né? Seria 9,90 menos a média que a gente já calculou, que é 9,97. O desvio 2. Calculei para mim a conta aí, enquanto eu coloco aqui. 9,85. Quem tem uma calculadora, faz aí para gente. Menos 9,97. O desvio 3. 10,15 menos 9,97. Vamos lá, quanto que deu aí? Fala aí para mim. Qual que é o desvio 1? 9,90 menos 9,97 menos 0,07. Certo? 9,85 menos 9,97 menos 0,12. 10,15 menos 9,97 mais 0,18. 0,18. Beleza. Em seguida, pessoal, qual seria a minha estimativa do desvio médio? A estimativa do desvio médio é a soma dos módulos dos desvios. Lembra? Dividido por n. Lembra da matemática? Essa função módulo, qual que ela nos proporciona? O que a função módulo permite? O módulo converte todo o resultado em um dado positivo, né? Então, assim, qualquer que seja o sinal da subtração aqui que eu faça, o resultado vai ser dado como um valor positivo. Então, na verdade, o que é o desvio médio? Seria a soma dos desvios sempre positivos. Então, módulo de menos 0,07 é 0,07. É mais 0,07. Módulo de menos 0,12
mais 0,012. Né? E módulo de mais 0,18, então, o resultado dividido por 3. O resultado, na verdade, vai ser 0,07 mais 0,12 mais 0,18. Quanto vai dar isso? Divide por 3. Aqui vai dar 0,30. 0,37 por 3. Quanto que dá? 0,12. Certo? Depois, a outra figura. Calcula a estimativa do desvio padrão. Vou dar de cor aqui para... A estimativa do desvio padrão é a raiz quadrada da soma dos desvios, né, ao quadrado sobre n menos 1. Então, como é que ficaria, né, os meus resultados aqui? Ou melhor, vamos fazer já a soma dos desvios. Veja, os desvios eu já tenho aqui, ó. Então, primeiro que não precisa ser módulo, porque vai ser ao quadrado, é tudo positivo mesmo. Tá? Então, 0,07 ao quadrado mais 0,12 ao quadrado mais 0,18 ao quadrado, dividido por 2. 0,07 ao quadrado mais 0,12 ao quadrado mais 0,18 ao quadrado, dividido por 2. Quanto que vai dar esse... a raiz disso, né? Calcula aí pra gente. Quanto que dá? Deixa eu... enquanto alguém calcula aqui, a Karina está perguntando aqui. O erro, você calcula em relação ao valor dos resultados em relação ao teórico. Mas se eu não tiver o valor teórico, eu faço com a média dos valores. Na verdade, é o seguinte, veja, quando você faz um controle de qualidade, por exemplo, de uma matéria-prima ou de um produto acabado, você sempre tem um valor teórico. Você nunca prepara, né, um material, né, sem saber ou sem prever quanto você deve ter do princípio ativo, por exemplo, né, pensando num fármaco, certo? Agora, quando você, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma análise de uma água de um efluente de esgoto, certo? Então, por exemplo, você tem uma cidade que capta todo o esgoto, faz um tratamento, né, que tem que ter lá uma eficiência para eliminar matéria orgânica e tudo mais, e joga a água no rio, ok? Bom, quem é a sua referência, o seu teórico? O seu teórico é a água desse rio antes desse ponto. Ou seja, você vai coletar a água desse rio, e eu quero determinar, por exemplo, teor de matéria orgânica. Vai ter matéria orgânica? Vai. Por quê? Porque tem folha que cai no rio e degrada, tem bicho que morre ali, enfim. A água do rio tem um teor de matéria orgânica. Aquilo é o seu teórico. Aí quando você pega as coletas que você faz ali próximo ao lançamento, né, aí sim, você vai ter 3, 4 pontos ali que você vai escolher, vai coletar e vai testar. E aí você vai comparar esse resultado com o que você calculou do rio limpo, ou do rio antes desse momento aí, que seria a água, né, com os teores naturais de matéria orgânica que deve ter mesmo. Então é sempre assim, sempre você tem uma referência, né? Ou então, eu vou preparar um material, uma síntese, né? E eu quero saber, depois fazer uma análise desse material após a síntese, qual é o grau de pureza dele. Bom, aí quando você parte de um reagente, 2, 3 reagentes, você parte de quantidades estequiométricas. Então, dá para você fazer um cálculo teórico, se a reação tiver uma eficiência de 100%, o meu resultado teórico tem que ser tanto. E aí você vai lá e mede e compara com ele. Tá bom, Karina? É sempre assim. Você sempre tem uma referência, tá? A referência, ou, por exemplo, no caso de contaminação, é uma amostra do material sem contaminação, né?
se é um fármaco, né, é o que a síntese propôs lá, né, se a indústria produz lá uma matéria-prima, ela também tem ela espera obter uma quantidade, certo? Beleza. Vamos lá. O teste Q, a Karina está perguntando o teste Q, não, Brenda. O teste Q, olha aqui, ó, é uma forma de você comparar, certo? Ó, um valor que eu tenho dúvida, que no caso aqui seria esse 10,15, com o valor mais próximo a ele. E em relação a toda a variação máxima, certo? Então, é um quociente. Quociente é uma divisão, né? É uma divisão entre dois valores. Então, todas as vezes que você compara a menor variação com a maior variação, certo? Você faz esse quociente, colocado, né, em ordem crescente, você sempre... Aqui, na verdade, é uma comparação com uma tabela. Obviamente, Brenda, que os matemáticos estatísticos, né, eles têm toda uma metodologia para ter esse valor de Q com essa confiabilidade de 90%. E tem outros valores de Q? Tem. Por exemplo, aqui é um Q com 90. Tem Q com 95, Q com 99. E aí, logicamente, que quanto mais confiança, quanto mais restrito fica aqui, menor esse valor de Q, certo? E aí, é como eu falei, ó, se eu faço 8 repetições, o valor de Q é 0,4, é menos da metade de quando eu faço com 3, observa aqui. Isso porque é 90%. Se for 95%, o valor é menor ainda. Tá? Aí existe toda uma regra da estatística para encontrar esses valores, né, tabelados, ok? Mas no nosso caso, é muito simples, porque são 4 passos, na verdade, né? É pôr em ordem crescente, calcular a maior variação, calcular a menor, que é de interesse, e fazer. Se eu quisesse calcular, será que o 9,85 está fora? Aí essa variação seria entre os dois menores aqui, ó. E o resultado eu iria dividir e observar e comparar com a tabela aqui, tá bom? Alguém calculou o nosso estimativo de desvio padrão aqui? Tem o resultado? 0,11. Beleza, menino, obrigado. Então, ó, o resultado é assim, ó, mais ou menos 0,11. Então, pessoal, com isso, como é que eu expresso o resultado da minha análise? O resultado seria, como eu tinha mostrado aqui nesse outro rascunho. Então, o resultado seria a média, que é 9,97, mais a estimativa de desvio padrão, mais ou menos 0,11. O que significa que os seus resultados estão oscilando, tá? Entre 9,86, né? E 10,78, 10,08, né? É isso? 9,97 com 0,11, 10,08. Tá certo isso? Bom, vamos aplicar aqui a figura dos limites de confiança. Vamos ver se os dados estão dentro do limite de confiança, né? Veja, para o limite de confiança, eu calculo, somando a média, esse fator T, e multiplica nossa estimativa, né, do desvio padrão sobre raiz de N, raiz de 3. Ou seja, o limite de confiança seria
9,97, mais ou menos, na verdade, né? O valor do T é 4,30, que multiplica 0,11 sobre raiz de 3. E, novamente, eu vou ter dois valores, né? O valor 1 e o valor mínimo e o valor máximo, né? Vou botar aqui 1 e 2. Mínimo e máximo. E aí, o mínimo e o máximo, os meus valores, né, que eu calculei, que eu obtive, tem que estar aqui dentro. Ok? E certamente estarão. Faz a conta aí pra gente, enquanto isso. Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui para buscar um arquivo aqui que eu mandei para vocês na outra aula. Pessoal, eu encaminhei na semana passada uma listinha de exercícios para a gente falar sobre os organismos significativos, mas tinham outros exercícios aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui novamente. Vamos lá. Vocês enxergam aí a apresentação? Dá um ok, dá um retorno aqui para... Eu não consigo ver se vocês estão vendo ou não. Sim? Beleza. Então, agora, pessoal, com essas figuras aqui de estatística, de análise de dados, a gente consegue resolver esses outros problemas aqui. Ó. Por exemplo, ó, o quinto exercício pergunta sobre o teste Q. Ó. Você tem uma determinação de matéria orgânica no solo com esses dados aqui. O último valor deve ser rejeitado, 3,2. Será que o maior aqui é 4,3, não deu 3,2? Será que esse valor está muito fora? Então, assim, esse é um bom exemplo para você não ir descartando só por olhar para ele e falar, nossa, 3,2 está muito longe, né? 0, dá mais mais 1,1 em relação a esse aqui, né? Será que eu preciso descartar? Né? Então, assim, aplica aí, coloca em ordem crescente, calcula a maior variação, calcula a variação entre 4 e 3,2, divide e compara com o quê? Vê se vai realmente ser necessário. Né? Depois, se fizer 3 medidas, o valor 3,2 deve ser aceito. Né? Desculpa, se fizermos mais 3 medidas, então, ó, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas. Para 7 medidas, deixa eu olhar a tabela aqui, só um pouquinho. Para 7 medidas, ó a tabela do Q aqui, ó. Para 7 medidas, é 0,51 o valor de Q. Então, N igual a 7, Q igual a 0,51. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer novamente. Agora, a faixa vai ser, né, entre 3,2 e 4,3. Aí você coloca em ordem crescente, você vai subtrair 3,9 menos 3,2 e fazer o quociente. E ver se ele é menor que 0,51. Aí sim, você vai dizer se deve ou não eliminar o 3,2. Por quê? Quando eu aumento o número de repetições, eu aumento a precisão. E aí sim, talvez o 3,2 caia fora. Certo? Bom, Professor, Oi. nesse exercício 6, a hora que o senhor fala calcular o limite de Cadê? Calcular o limite de confiança da média ao nível de 95%. A única coisa que o senhor falou de 90% ou 95% era o quê? Então, na verdade, para responder esse problema aqui, tem que pegar a tabela. Deixa eu ver se na tabela tem 95%. Espera um pouquinho. Porque a outra tabela que eu mostrei só tinha... Deixa eu ver se nessa tem. Talvez é que esse livro aqui, ele... Ah, tem sim, ó. Ó, corrigindo.
2x, ó. Quando eu... Deixa eu arrumar aqui. Ó. Não, tá certo. Aqui, ó. O valor 4,3 é para 95% de probabilidade mesmo. É que o exercício pede, né? Cadê? Exercício 6. Calcular o limite de confiança da média ao nível de 95%. Ó, são 3 repetições, ó. 1, 2, 3. Então, para 3 repetições, aqui, ó, 4,3 o valor do Ok. T. Tudo bem? Uhum. 90%, a confusão é que no teste Q que com 90% de confiança, entendeu? Por isso que você se ficou na dúvida. Aqui, ó, a tabela aqui, ó. Valores críticos do quociente de rejeição. Esse é com 90%, tá? O valor de T é com 95% mesmo. Ok? Então, pessoal, agora a gente precisa, né, dar uma treinada aí. Deixa eu reforçar uma questão. Este conteúdo, vocês devem estar vendo aqui que não é muito simples. Na verdade, é substituição de dados em fórmulas, tá? Acontece que são continhas que os resultados, que as variações são pequenas e sempre valor mais, menos, né? Raiz. Então tem que tomar cuidado com o tratamento dos dados. É só isso. Não tem segredo, tá? Mas uma bobeadinha você erra tudo, porque complica todo o resultado final. Outra coisa que é importante falar, para quem conhece, quem usa as ferramentas aí de informática, conhece bem, sabe que o Excel ou que o Origin, né, ele mostra que você coloca os dados, né, numa coluna, clica num ícone e sai tudo isso aí. Né? Sai média, sai desvio, sai estimativa, sai os limites. Por quê? Porque já está tudo, né, programado ali, só dá o resultado. Então, assim, no dia a dia, né, isso é uma ferramenta extremamente importante e rápida, você não fica fazendo conta. E outra, minimiza a possibilidade de você errar a conta aqui. Né? Por outro lado, é importante que você saiba da onde saiu esses resultados. Né? Porque essa é a diferença do profissional para o técnico, do superior para o técnico. Né? O técnico ele aplica as ferramentas, mas muitas vezes ele não tem um conhecimento mais aprofundado de onde saiu, por que é aquilo. Tá? E aí, no caso, né, o nível superior tem que saber usar essas ferramentas, que eventualmente você tem que fazer com a calculadora, você sabe fazer. Tá? Então, vamos só fazer um exemplo aqui, e depois a gente deixa para vocês treinarem um pouquinho aí. Eu pedi para o pessoal que são os meus alunos de estágio de docência, que acompanham a aula, fazer a resolução dessa tabela, dessa lista, para que eu envie o gabarito lá no grupo de vocês, tá? Talvez aí no meio da semana que vem a gente já manda. E assim que eles me encaminharem aqui, são vários, eles vão dividir lá e cada um vai fazer um pouquinho, e aí eu mando para vocês conferirem o resultado, beleza? Mas, por exemplo, ó, vamos lá. Esse exercício 5 aqui, vamos aproveitar aqui. Exercício 5. Olha o que ele fala, ó. É uma questão de análise ou rejeição manutenção ou rejeição de dados. Foram feitas 3 medidas, ó. Medida 1, 4,3. Medida 2, 4,1. Medida 3, 4,0. Medida 4, 3,2. Certo? O 3,2, ele deve ser rejeitado? Eu vou tirar daqui a apresentação para a gente poder voltar aqui no... Pronto. O que nós temos que fazer? Primeiro, colocar esses dados em ordem crescente. Então, 3,2, 4, 4,1, 4,3. Certo? Depois, calcula a maior variação, que a gente chama de faixa.
Ou seja, 4,3 menos 3,2. Menos 3,2, 1,1. Depois, calcula a variação entre o número que você está na dúvida e o mais próximo a ele. Ou seja, é aqui, ó, a variação seria 4 menos 3,2. Certo? Ou seja, 0,8. E o 4 calcula o quociente. Né? Então, 0,8 por 1,1, ou seja, 0,72. O Q 90 da tabela diz que para 3 repetições, o Q é 0,94. Então, como 0,72 é menor que 0,94, resultado, o valor 3,2 deve ser mantido. Agora, o exercício continua falando assim, e se forem feitas mais 3 medidas e os resultados, os novos resultados fossem 4,2, então, ó, um x5, 4,2, um x6, 3,9 e um x... Professor, Oi? o que não é F sobre V? Então não é 1 sobre 1,1 sobre 0,8? Não. É o valor da diferença menos o valor da faixa. Desculpa, sobre o valor da faixa. É 0,8 por 1,1. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Se agora eu tiver essa nova, né, situação aqui, então, aproveita aí. Eu estava perguntando, ó, vamos lá, vamos fazer aqui junto para você tirar essa dúvida. Vamos lá. Quem seria, então, a ordem crescente? Ó, a primeira, né, a primeira etapa aqui do cálculo. Então, ó, 3,2, depois 3,9, certo? Depois 4, aí repete o 4, certo? 4,0 repetiu 2 vezes. Isso é comum acontecer, tá? Depois, 4,1, 4,2, 4,3. Então, qual seria a minha faixa? A faixa é essa variação maior. Tudo bem? Então, ó, 4,3 menos 3,2. 1,1. Continua sendo 1,1. Certo? Agora, e a variação que eu estou, a variação menor, que é que vai comparar, né, o item que eu estou na dúvida, né? O 3,2 e o 3,9. Essa é a variação menor. Certo? Seria de 0,7. O que é a relação entre o valor da variação que eu quero avaliar do item que eu estou avaliando e a faixa. Ou seja, 0,7 por 1,1. Que vai dar 0,7 dividido por 1,1, 0,64. Muito bem. Só que agora eu tenho que ir lá na tabela e olhar o seguinte. Eu até não eu falei isso, não engano. Anotei em algum lugar. Peraí. Quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetições, qual que é o valor do quê? Peraí, deixa eu ver no livro aqui.
Só um minutinho, só já. Ó, para 7 repetições, aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, para n igual a 7, o Q é 0,51. Então, o que a gente conclui, pessoal? Ó, o Q calculado é 0,64. Ele é maior que o Q 90, que é o Q da tabela. Certo? Ó, 0,64 é maior que 0,51. Conclusão, nesse caso, o 3,2 deve ser excluído. Certo? Ó, a Priscila está perguntando aqui. Quando o Q calculado é menor que o Q tabelado, o valor em dúvida não é excluído. Isso, ele é mantido. Agora, quando o Q calculado é maior que o Q tabelado, aí sim ele é excluído. Está correto, é isso mesmo. Tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, é o seguinte. Então, vou deixar aí para vocês tentarem responder aqui, resolver esses problemas. Como eu disse, é continha, não tem segredo. Para as provas, né, as fórmulas são sempre, né, fornecidas. Como é que é a variação? Ó, olha aqui, Rosane, é o seguinte, ó. O que a gente chama de variação, é o delta, é a subtração do valor que você está em dúvida, o valor que você quer saber se vai ser eliminado ou não, e o mais próximo a ele. É por isso que o primeiro item é sempre colocar em ordem crescente. Por exemplo, ó, eu poderia perguntar assim, e o 4.3? Será que o 4.3 deve ser mantido? Vou fazer o seguinte, Rosiane, vou jogar essa bola para você. Responde para mim, será que o 4.3 deve ser mantido ou deve ser excluído? O que você teria que fazer? Você teria que calcular a diferença, a variação seria a diferença entre eles, ó, 4.3 e 4.2, ou seja, 0,1. Ok? 0,1. Você divide por 1.1, desculpa. 0,1 dividido por 1.1. Vamos lá. Dividido por 1.1, igual 0,09, ó. 0,09 é menor que 0,51. Qual a conclusão? O 4.3 deve ser mantido. Ele não deve ser excluído, entendeu? Então é sempre assim. Você coloca em ordem crescente e você vai comparando sempre o da extremidade com o mais próximo. É sempre assim. Aí, excluiu esse. Então agora eu vou comparar o 3.9 com o 4. Será que o 3.9 deve... E assim vai. Você vai excluindo, né, das pontas e vai ajustando. Como é que é? Se eu tiver dois valores em dúvida, um muito menor e um muito... Sim, é o que eu acabei de falar, ó. Você sempre vai comparando esse valor da dúvida com o mais próximo, tá? Se o outro for muito maior, você compara com o mais próximo. Esse cálculo a gente fez aqui agora. Ou seja, o teste Q vai eliminando as extremidades, os mais extremos. O menor de todos e o maior de todos. O menor de todos e o maior de todos. É sempre assim. Bom, pessoal, então, nós vamos finalizando hoje aqui. Na semana que vem, né, eu sei que vocês vão se divertir esse final de semana, ver todos os exercícios, né? Domingão, assim, que tiver à toa. E aí... a Milena está perguntando da tabela. Se você entrar na internet e colocar química analítica ou teste Q, a tabela aparece imediatamente, tá? Ou aqueles livros que eu coloquei no plano de ensino, tá? Você encontra, alguns você tem na internet mesmo, ou então entra na minha biblioteca e pega lá, tá bom? Bom, pessoal, então,
Valeu pela atenção de vocês, pela paciência. Semana que vem a gente continua, tá? Um grande abraço.